Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, que quer estudar conosco a Palavra de Deus, que quer conhecer mais o Senhor, a sua vontade e a história da Igreja Cristã, a história dos nossos primeiros irmãos, a história de como viviam e a história do contexto em que viviam, o contexto na nação de Israel no tempo do Novo Testamento, no tempo da Igreja do primeiro século. No programa de hoje, conversaremos sobre um personagem deste tempo, que não se tornou um cristão, que teve uma história e um final tristes. Nós vamos estudar hoje sobre a morte de Herodes. Quem foi este Herodes? Como ele morreu e por que é importante estar isto registrado nas Escrituras? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Herodes o Grande, ele abriu uma dinastia, podemos assim dizer, ele era um idumeu, ou edomita, ou descendente de Edom. Edom, irmão gêmeo de Jacó. Através de Edom surgiram outras nações e surgiu a nação dos edomitas. Os edomitas moravam ao sul de Israel. Moravam no deserto. Os edomitas ali estavam com a sua capital, Petra, onde Ana Paula gravou lá o seu último CD na Jordânia, na cidade de Petra. Um lugar lindo, um lugar especial, um lugar maravilhoso, mas no deserto, em pleno deserto. E é interessante que os edomitas, eles viviam da sua espada. Eles formavam exércitos mercenários e o que eles faziam era oferecer segurança para os caravaneiros, para aqueles que passavam com suas caravanas vindo do Egito e subindo até a Mesopotâmia, ou vindo da África, passando pela... Então, eles viviam da sua espada. Tinham estes exércitos. E os romanos que deram este nome quase que para ferir os judeus. Então, quando Roma veio e assumiu ideias como megalomania, ou seja, ele tinha suas ideias, os seus sonhos grandes, altos demais. E ele vai ao imperador, matou a sua própria esposa. Ele mandava afogá-la na piscina para parecer um acidente, mas ele matou os próprios filhos que ele se... O prometido das Escrituras, o Messias, o rei dos judeus, que foram adorar o menino, não voltaram para anunciar para Herodes. Então, Herodes, muito irado, manda matar as crianças de 2 aninhos para baixo, em toda a cidade de Belém e seus arredores, mostrando que naquela data, naquela época, o leão da tribo de Judá, em Belém, Herodes. E um dos seus filhos com seu nome, ou Herodes, nós podemos até dizer que Herodes, eles que estariam também reinando na sua dinastia, seus descendentes. Então tinha Filipe e agora nós temos o outro Herodes. Vamos ver quem é. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, hoje do Líbano, ao norte de Israel. Tiro e Sidom, cidades de comerciantes, cidades grandes, eles precisam de acordos, eles precisam de... Então, os habitantes de Tiro e Sidom não podiam ficar com essa divergência com Herodes. Então se apresentaram ao rei, conseguiram ganhar a confiança,
a amizade de Blasto, que era o camarista. Era alguém que era amigo do rei, que falava com o rei, que tinha ação através de Blasto, porque eles se abasteciam coisas da agricultura, em trigo, em cevada, em azeite, em uva, em vinho. Então eles precisam parar aqui um pouquinho. Num dia designado, num dia marcado, uma delegação, uma comissão, junto com outras pessoas que ali estavam. Então o seu trono móvel, o seu trono portátil era colocado ali naquela cidade. Então se juntava o povo para ouvir o rei. Nós vemos que na época dos imperadores de Roma, imperadores romanos, eles eram adorados, desde Júlio César. Então, os seus oficiais, o povo, deveria prestar adoração ao imperador. Este foi um dos maiores motivos dos cristãos serem mortos e perseguidos, porque eles não adoravam o imperador. Eles preferiam morrer do que deixar de adorar Jesus, o Deus de Israel, o Deus triuno, e isso enfurecia os imperadores de Roma. Herodes se sentia o máximo, sendo aclamado pelo povo como um Deus. É a voz de um Deus, ele é um Deus. Claro, eles estavam bajulando. O bajulador é aquele que quer alcançar o ponto, ele tem um objetivo, então ele bajula. Ele fala um elogio que não é a verdade, mas para alcançar um favor. Isto é bajulação. E Herodes caiu na conversa, caiu na bajulação do povo. Eles diziam, é voz de Deus e não de um homem. E ele não deu glórias a Deus. Ele não reconheceu a sua insignificância como ser humano e jamais Deus. Ele se encheu de orgulho e de vaidade. E diz a palavra que veio um anjo e tocou nele. O anjo tocou com uma enfermidade e diz que, comido de vermes, expirou. O texto diz, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Isto que aconteceu com Herodes foi bem na região onde Saulo e Barnabé estavam, na região de Antioquia. Eles ouviram a notícia, quem sabe até presenciaram esta cena. Herodes ali falando para o povo, naquele orgulho, naquela pompa, naquela vaidade. Ele foi tocado e comido de vermes, expirou. Uma enfermidade terrível, uma úlcera aberta, os vermes ali se alimentando da ferida. Foi uma morte terrível, em dor, em humilhação. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Por isso o Senhor Jesus nos traz o seu exemplo, dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o reconhecimento de quem somos e de quem Deus é. Somos finitos, falhos, pequenos, e Ele é grande, maravilhoso e fiel. Portanto, reconheça o Senhor nos teus caminhos, tenha um coração humilde e manso diante de Deus e experimente a alegria de ser um cristão, parecido com Cristo, cumprindo o seu propósito. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Meus pecados, Senhor, não permita nunca que haja vaidade, orgulho no meu coração. Dá-me um coração simples, sincero, humilde na Tua presença. Eu me entrego a Ti, para viver diante de Ti todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti para ser Teu. Usa-me, enche-me do Teu Espírito e dá-me um coração humilde, um coração que reconhece o Senhor em todos os caminhos.
um coração que tem o Senhor acima de todas as coisas. Te amo, Senhor, te adoro e quero te seguir e te servir todos os dias da minha vida. Recebe-me. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Senhor, receba o toque do Teu Espírito Santo e tenha uma nova vida em humildade, em sabedoria e em amor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.